Boa tarde para todos. Acabamos de finalizar a nossa meditação. E a nossa meditação hoje teve uma situação que mostra exatamente como é viver, não só no século XXI, mas viver nesse nosso mundo de corpo, porque por mais concentrados, por mais vontade que a gente queira estar dentro do nosso caminho, nós iniciamos aqui a meditação e aqui num lugar ao lado, apesar de já não estar no horário permitido, uma situação de ruído de uma reforma que está acontecendo aqui do lado, mas nada é por acaso. Então, se isso se apresentou exatamente agora, nesse momento, a gente faz então uma analogia de como muitas vezes, apesar de toda a nossa vontade de entrega, apesar da nossa vontade de conexão, elevação, existem coisas que estão fora do nosso controle e elas se apresentam e depende do nosso foco para nos manter direcionados dentro de um objetivo que é cada semana tentar limpar um pouco dessa bagagem que a gente traz, desse mundo da ilusão, das nossas crenças, daquilo que a gente acredita ser o certo ou o não certo. E quando a gente pensa que agora chegou o momento perfeito e tudo vai dar certo, coisas acontecem tirando o nosso foco daquilo que a gente achou que estava no nosso controle. Então, nós estamos no controle ou não estamos no controle? O nosso mundo relativo, muitas vezes o nosso ego quer dizer para nós, sim, você está no controle. Mas aí a gente vê que a gente não está no controle. E ele fica tentando encontrar desculpas para se colocar novamente no controle, quando a nossa alma sabe que a única coisa que está no controle é essa dimensão energética que nos influencia. Então, sim, nós temos um controle que é relativo. Sim, nós temos um controle que, mesmo quando algo nos tira do foco, nós podemos voltar e trazer de volta o nosso foco para aquilo que interessa, mas sabemos que a gente está no mundo físico. E o nosso ego sempre vai querer nos convencer do contrário. E hoje, quando eu estava separando o material para o nosso encontro, eu realizei que nós estamos hoje no último encontro do mês de Tammuz. E eu penso que nós não falamos sobre o tetragrama, que o tetragrama, essa sequência sagrada, engraçado, acho que de repente esse ruído que aconteceu era justamente para puxar a situação para esse ponto. Esse é o nosso tetragrama, o nome que a gente não deve pronunciar, nome sagrado que contém tudo, que é que representa a nossa criação, representa absolutamente tudo, está contido aqui dentro. E o tetragrama tem permutações que no mês de Tammuz é exatamente o contrário. Então, peraí, deixa eu tentar colocar aqui de uma forma que vocês consigam visualizar como é exatamente a ordem invertida. Eu até estou colocando aqui na frente da vela para que a gente tenha essa luz, essa iluminação de conseguir visualizar. Agora a nossa vela vai vir aqui do lado.
Vamos deixar ela aqui. Ela sempre mostra essa conexão que a gente faz com esse lado divino. Ela está aqui nos acompanhando. Mas um tetragrama absolutamente inverso. Quer dizer o quê? Muitos outros meses a gente tem uma ou duas letras que trocam de lugar, mas esse é exatamente o mesmo invertido. Para mostrar o caos. Porque se um representa o perfeito, o outro pode representar exatamente o caos que pode se instalar. Se a gente não tiver essa conexão, um caos que vem de sentimentos, de mágoas, emoções desequilibradas e que podem nos conduzir para uma situação de destruição. Vamos trazer para o contexto, já que a gente ainda está nessa energia de prosperidade que Yosef Hatzadik traz para nós, nós ainda estamos nesse dia em que a gente consegue alcançar, sentir, manifestar toda a luz que ele trouxe. Ele que era chamado o justo, por quê? O justo porque ele conseguiu encontrar um equilíbrio que quando a gente olha para a árvore da vida, a gente entende que a carruagem dele é essa última sefira que está grudadinha aqui no mundo físico, então nenhuma luz do mundo espiritual chega até nós fora desta carruagem, fora deste ponto. Então, se a gente quer se conectar com uma entidade que traga para nós essa conexão através dessa história, através desse personagem, Yosef é aquele que consegue fazer esse elo entre o mundo físico e o mundo metafísico, um elo de sustento que, se eu não tiver bloqueio, se eu tiver absolutamente tudo aberto, é um sustento contínuo. Nós falamos na meditação que a gente quer prosperidade, mas não uma prosperidade que eu tenho hoje e amanhã eu perdi. Não quero uma prosperidade, sendo que prosperidade de forma ampla, nós estamos falando prazer. Eu não quero ter prazer no amor e ser infeliz no trabalho. Ou eu também não quero ter prazer no trabalho, receber todo aquele fruto e sustento financeiro e ter que abrir mão da minha saúde, ou, quem sabe, dos meus relacionamentos. Yosef Hatzadik consegue trazer para nós esse sustento, que é um padrão que não está dentro do mundo da matéria, é um padrão sem fim de prazer, sem fim de reconstrução. E hoje a gente consegue fazer essa conexão. E se um justo sai do mundo físico para outro mundo, para essa dimensão elevada, sabendo a data que ele está nos deixando, por algum motivo importante, Yosef, ele escolheu essa data. E nós estamos justamente nos últimos dias desse mês de Tammuz, em que a gente olha para aquilo que significa o infinito e, de repente, a gente olha para esse infinito ao contrário. Como é que pode ser isso? Por que é assim? E aí nós vamos lembrar de algo muito importante, que se ele significa o acesso a todo esse sustento, o primeiro questionamento:
por que é que nós estamos passando por essas semanas estreitas? Essas 3 semanas que se iniciaram logo depois da lua cheia desse mês de Tammuz, no 17º dia, que foi o dia do pecado do bezerro de ouro, e durante 3 semanas que vão se encerrar no dia 9 de Av, o dia 9 de Leão, quando o primeiro e o segundo templo foram destruídos, e além disso, os espiões voltaram da Terra Prometida, dizendo que a Terra Prometida não era a Terra Prometida. Então, por que será que durante esses dias de luto, lembrando também que o povo judeu também foi expulso da Espanha, nesse dia 9 de Av, uma sucessão de tragédias durante esse período. E se a gente for realmente ainda pensar na destruição do templo sagrado, do primeiro, do segundo, com esse período histórico tão diferente entre essas épocas, né? Um na época da Babilônia, no outro na época dos romanos. Será que os líderes olharam lá no calendário para falar: esse é o dia que eu vou destruir o templo, os romanos? Esse é o dia que eu vou destruir o templo com fogo? Ou será que lá na destruição do templo de Salomão, será que eles foram olhar a data que os espiões voltaram, trazendo essa má notícia para fazer esse dia ser o mesmo? Isso aconteceu e não foi por acaso. E não existiu essa conversa. O que a gente sabe quando a gente estuda a Cabala é que existe um tempo cósmico, que ele acontece numa espiral. E que a cada ciclo a gente está andando dentro dessa espiral. E potenciais energéticos se abrem quando a gente retorna àquele mesmo ponto e a gente consegue acessar essas fendas. Agora, se a gente olhar exatamente ao contrário, da mesma forma que o tetragrama está se apresentando na permutação ao contrário. Hoje eu olho para o passado e penso que essa fenda, o resultado dela foi algo negativo. Não porque Deus quis castigar, não porque Deus trouxe uma consequência negativa. Naquele dia ele não estava bem, naquele dia ele não queria que as coisas fossem boas. Mas naquele dia, se a gente pensar no primeiro dia, no dia 17 de Tammuz, que seria o dia do pecado do bezerro de ouro, se tudo tivesse dado certo, o que teria acontecido naquele dia? A redenção final, o início da era messiânica. Todos iriam receber a luz da Cabala. A gente não precisaria de tábuas, porque aquelas tábuas foram quebradas. A gente estaria recebendo a iluminação completa. A gente já teria feito a nossa correção. Só que a gente caiu. Então, aquele dia seria o dia que teria, dentro dessa espiral, o maior potencial positivo de salvação e correção de todos os erros, inclusive o erro, a queda de Adão e Eva. Mas a gente caiu. O que não quer dizer que esse potencial positivo, que está sendo hoje olhado para ele como negativo, que ele não existe, ele continua a existir. A nossa ação fez com que ele se tornasse negativo. E aí a gente olha lá para frente, para o dia 9 de Av, que é o dia da destruição dos templos. Da mesma forma, esses dias
também representam um grande potencial positivo. Porque naquele dia, a gente poderia ter aceitado Caleb, as palavras de Caleb e Josué, ter acreditado e ter abraçado aquela mensagem e ter entrado na Terra Prometida. Mas o nosso ego, novamente, não quis aceitar. Então, novamente, nós caímos. E isso não estava nas mãos do nosso Criador. Então, esse potencial positivo está sendo manifestado durante essas 3 semanas. Parece o contrário, da mesma forma que a gente olha para esse tetagrama ao contrário. Mas, se a gente conseguir fazer essa limpeza e conseguir fazer essa transformação, todo esse potencial enorme vai estar sendo manifestado e revelado. Porque isso é alcançar a prosperidade, isso é alcançar essa possibilidade de ser o Messias, cada um de nós, a cada dia. Nós já entramos nessas semanas na preparação para aquele dia que vai ser a recriação de cada um de nós, que vai ser o Rosh Hashanah. É aquela contabilidade. A gente já entrou nessa preparação. Macei, que fala sobre as jornadas, 42 jornadas, contando exatamente todos os lugares, fazendo um resumo de todos os lugares que o povo hebreu passou. E depois, Matot, que traduzido do hebraico seria essa ordem, mas também seria também existe um lado de esse cajado, essa vara, que por sua vez também está ligado na tradução a mudar o rumo, uma mudança de rumo, em inverter algo, quem sabe inverter o destino. Porque quando a gente está dizendo que a gente está liberando julgamentos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mudando o nosso destino. Porque quando eu consigo livrar um julgamento, aquele lugar que estava ocupado pela escuridão, se eu conseguir ocupar ele pela luz, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mudando o meu destino. Porque quando eu estiver em frente do acusador, eu já não tenho mais aquela carga. Então eu consegui transformar esse meu eu num outro eu. E quanto mais leve eu tiver, melhor eu vou estar. Mas talvez aqui vai chegar uma pessoa e vai dizer: puxa vida, mas se agora é época de julgamento, eu não vou fazer nada errado. Eu vou ficar na linha. Ok. Mas o que é que você está fazendo de certo? Além. Então, esse é o ponto que a gente tem que ficar alerta. Nós já vamos aqui desdobrar sobre o nome das duas, mas o principal aqui agora é a gente pensar. Eu estou na época do julgamento, tudo parece que está ao contrário, esse caos parece que está ao contrário. Eu estou fazendo leituras na Torá, que estão trazendo para mim mensagens de destruição, mas ao mesmo tempo, como eu tenho consciência dessa linguagem da sabedoria da Cabala, eu estou recebendo aqui uma mensagem que diz que eu posso mudar o destino, e eu posso mudar o direcionamento, porque eu tenho condição de abrir uma guerra interna em 5 dimensões. Quais dimensões? Porque cada um de nós,
existe em cada uma dessas dimensões. E quando a gente abrir a guerra contra estes juízes, para destruir e aniquilar, porque eles são aniquilados, Moisés representa o nosso lado ligado à consciência da árvore da vida, e ele destrói aqueles apegos, aqueles julgamentos ligados à consciência da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, então, que o meu lado divino tem toda a força para se iluminar quando ele destruir essas 5 dimensões de julgamento que eu criei para mim mesmo. Para nós, o que interessa saber essa história? Independe o que foi que a gente fez, porque a gente nem lembra tantas coisas que a gente falou, pensou e fez. Quantas palavras a gente desperdiçou? Quantos votos a gente fez contra nós mesmos? Mas se a gente conseguir, durante esses próximos dias, de certa forma, colocar esse nosso eu em segundo plano, para colocar o outro em primeiro plano, nós vamos estar anulando decretos. E quando a gente fala sobre as 42 jornadas, nós estamos falando sobre, o Ari Akadosh fala sobre uma prece que se chama o nome de Deus das 42 palavras, que é o Ana Bekor. Através do Ana Bekor, nós conseguimos nos elevar desse caos, porque cada uma das frases do Ana Bekor representa um anjo. Então é como se a gente tivesse a cada linha do Ana Bekor, se fala que a cada 3 palavras são um par de asas. E a gente está criando anjos. Quando a gente fala palavras que estão, que é o que a gente mais faz, aliás, falar palavras cheias de boas intenções. Ai, porque eu vou fazer isso. Ai, porque eu vou fazer aquilo. Ah, porque é assim, porque é assado. Eu estou cheia de boa intenção no começo. Só que quando eu não ajo, eu deixo um vazio. Quando eu não preencho esse vazio, porque quando eu estou falando, eu estou criando uma energia. Só que quando eu não ajo, é como se eu criasse uma energia, como se fosse uma alma que não tem corpo, que não tem ação. E aí o que acontece? Não existe espaço vazio. O que entra dentro desse espaço? A escuridão, porque eu não preenchi ele com a minha ação com luz. Então a gente fala que o inferno está cheio de boas intenções, porque eu criei muitas palavras, mas eu não manifestei. E aqueles anjos negativos que eu criei vão estar junto comigo no dia do julgamento. Mas, se eu fizer conexões de meditação, de canalizar a luz, não só para mim, mas canalizar e manifestar para o outro. Se eu fizer ações de doação e caridade, não só financeira, mas de tempo com o outro, o que eu faço? Eu consigo fazer uma balança que estes anjos negativos que eu criei vão estar sendo anulados por anjos positivos. Se diz que o Ana Bekor é essa oração que quando a gente pronuncia o nome, essas letras, não só pronunciar, mas são as primeiras letras de cada uma das palavras,
Ana Bekor, Gedulat, Emirat, Atir, Tserurah, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, Ahavat, Hinam. Isso são esses canais, que são esses canos, iguais os 72 nomes divinos, que estão abrindo uma energia que consegue me ajudar, eu me alimentar, para eu ter essa força de não criar esses votos contrários. Por que a gente cria os votos? Porque a gente quer receber prazer. O nosso ego quer prazer. A gente quer prazer. Todos nós queremos prazer. Um prazer sem fim. Mas a gente não consegue separar a serpente. A gente não consegue separar o sistema da pureza do sistema da impureza. Coisa importante que eu não falei para vocês, não mencionei e agora me veio. O Zohar dessa semana, sabe que tamanho ele tem? Uma única frase. Uma única página. Uma página, uma folha e meia. Que fala sobre o quê? A gente falou sobre a história literal que aparentemente coloca as mulheres submissas, mulheres que não sabem o que fazer por conta das suas palavras que são anuladas. Mas lá no Zohar ele fala sobre as mulheres que costuram a cortina, o tabernáculo. Então, se a gente sabe que o feminino é o receptor, o que isso quer dizer? É a gente conseguir costurar essa nossa realidade, homem ou mulher, mas receber, costurar, entender que está misturado, conseguir fazer o equilíbrio de conseguir, muitas vezes, fazer o julgamento, dizer um não com um sorriso no rosto e saber dizer o sim com responsabilidade. Isso é fazer com que a serpente seja uma forma, uma ferramenta para ela ser a cura. E eu consegui encontrar o equilíbrio e o balanço tão necessário para eu ter essa força da prosperidade, para que a luz possa fluir através de nós e ser manifestada no nosso cotidiano. Não lá na meditação. Na meditação, sim, mas nas ações, aqui e agora. Criando anjos em cada uma das ações que a gente realizar. Obrigada pela presença. Shabbat Shalom. Vou estar no YouTube. Eu conto com a presença de vocês para que cada vez a gente tenha a manifestação dessa luz de forma mais abrangente, com mais pessoas. Obrigada para vocês. E daqui a pouco, Rodestov, que nós vamos estar mudando de mês. Tchau.